Estamos aqui em mais um vídeo do canal. E neste vídeo eu queria ensinar como programar o setup das médias no TradingView. Esse setup é um setup interessantíssimo que ele vai trabalhar com duas médias. Uma média de 10 períodos que é calculada sobre as máximas dos candles. E uma média dos últimos 10 períodos que é calculada sobre as mínimas. É um setup muito interessante que olha só que legal. Eu estou aqui na Nike. A Nike é uma ação americana. Ou seja, esse setup, como você pode perceber, eu estou no TradingView e por isso eu consigo testar em outros ativos ao redor do mundo. Tá? Fique tranquilo porque eu vou disponibilizar esse código lá no site para que você possa copiar e observar essa estratégia. Olha essa curva de capital. Essa curva de capital é do ativo Nike no tempo gráfico diário do setup das médias. Então você percebe que não funciona só no Brasil, ela funciona também nos Estados Unidos, né? Vai ter ações ao redor do mundo aonde esse setup funciona. Então observe só que ele também teve uma taxa de acerto de 77%, ou seja, uma taxa de acerto alta, porque aqui nas ações do Brasil, onde ele funciona, ele também tem uma ótima taxa de acerto. É um setup muito interessante e que eu já até mostrei no canal. Eu mostrei como programar ele no Profit Chart, mas hoje eu quero te ensinar como programar esse setup no TradingView, porque dessa forma você vai poder testar esse setup em diversas ações. Imagina só, vamos pegar aí, por exemplo, a Lituânia. Você pode testar essa ação na Bolsa de Valores da Lituânia. Ou, por que não, testar essa ação aí na Bolsa de Valores da Estônia, vamos botar aí da Dinamarca, da Finlândia. Ou você pode até pegar aquela empresa específica lá daquele bairrozinho que você conhece na Cracóvia e você pode testar aí na Bolsa de Valores da Polônia. Por que não? Então, pense só no grande horizonte de ações ao redor do mundo, onde você vai poder testar essa estratégia que eu vou te disponibilizar. Então você pega aí o globo terrestre, aponta o dedo e escolhe um ativo e testa a estratégia para você ver se funciona, entendeu? Então é muito legal o que eu vou ensinar hoje, porque eu vou disponibilizar esse código e vou te ensinar como programar ele, tá? Antes, vamos dar uma olhadinha aqui nesse setup, que eu quero te falar o seguinte. Esse é um setup e ele é muito rápido. Como assim? Ele funciona de maneira muito ágil, que você precisa estar com a sua ordem acompanhando o preço da média. Pelo menos esse setup funciona desta forma. Por quê? No momento em que ele tocar na média, você vai precisar comprar e aí você vai colocar uma ordem de saída. Uma única ordem de saída. Ou seja, ele não possui stop fixo e nem alvo fixo. É um setup, digamos assim, um pouquinho fora da curva, porque ele não tem uma estrutura padrão como conhecemos aí dos setups famosos, tá? Porque você vai acompanhar com a sua ordem de saída, a partir do momento em que você entrou, você vai acompanhar o preço da média, entendeu? Então, aonde a média for, você vai acompanhando. Então, essa daqui é a sua região de compra, a sua linha de compra, e essa daqui é a sua linha para sair da posição de compra. Lembrando que nós não vamos operar vendidos, tá? Principalmente porque estamos num gráfico diário. Esse é um setup que não trabalha com stop, então é um risco muito grande, né? Você ficar vendido num gráfico diário é muito perigoso, tá? Porém, eu vou te ensinar como programar esse setup e aí você vai ter acesso a todas as estatísticas. Olha só que interessante. Sempre que abrir abaixo dessa média, ele já vai comprar. Por exemplo, se abriu num gap de baixa, ele já compra na própria abertura do candle, tá? Não precisa ser no preço da média. E aí ele vai vender na média aqui das 10 máximas. E se abrir acima também, ele já vende no próprio gap de alta. Entendeu? Então é um setup muito interessante que exige agilidade, porque no momento em que ela toca lá, pode ser muito rápido, tá? Pode ser muito rápido. Então você tem que já estar com a sua ordem acompanhando, certo? Então chega de falar, deixa eu te ensinar como é que você pode programar esse setup aqui no editor Pine. Lembrando que eu estou utilizando o TradingView, e você vai acessar ele por meio do seu navegador, você vai digitar TradingView, tá? E aí você vai abrir essa plataforma, vai pegar o gráfico, tá? E você vai procurar pelo editor Pine. Ao encontrar o editor Pine, você vai precisar usar a linguagem PineScript, que é a linguagem própria do TradingView, para poder programar regras de coloração, estratégias e indicadores. É como se fosse o Profit Chart, só que é o TradingView, entendeu? Então, olha só, eu vou te ensinar como que você pode programar essa estratégia. Primeira coisa, você vai colocar essas duas barras, aí você vai colocar esse sinal, né, o arroba, então você coloca o arroba, e você vai dizer qual é a versão da linguagem que você está utilizando. Aqui eu vou utilizar a versão 1, porque ela já é suficiente para a gente conseguir programar essa estratégia, tá? E aí você vai fazer o quê? Vai escrever a palavra strategy
que significa o quê? Significa estratégia. E vamos abrir os parênteses, tá? Abertos os parênteses, você vai precisar dizer dentro dessa função strategy, olha só como que ele está falando aqui, tá? Esta função configura diversas propriedades de uma estratégia, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai dar um nome para nossa estratégia. Então você abre aspas, olha só, abriu aspas, e você vai dizer qual é o nome da sua estratégia. Eu vou chamar de setup das médias, 777, certo? Então é o setup das médias. E aí, eu vou utilizar o overlay, que é um parâmetro que eu vou pedir que ele seja verdadeiro. Com isso, eu vou estar selecionando para que o indicador, assim, no caso você se estivesse programado um indicador, para que ele seja plotado no próprio gráfico e não em uma janela separada. Por exemplo, quando a gente tem o estocástico, você sabe que ele fica aqui embaixo, né? Uma janela separada. Nesse caso, o overlay dele seria false, né? Em inglês. Só que quando você coloca true, você está pedindo ele para plotar no próprio gráfico do preço da ação, como uma média, né? Tá? E aí, feito isso, você vai fazer o que? Vamos agora programar a nossa entrada na operação. E a gente quer entrar na média das 10 mínimas. Para isso a gente vai precisar usar a função strategy entry. Essa função nos permite programar uma entrada na operação. E olha que interessante, diferente do Profit Chart, aqui você vai precisar nomear a sua ordem. Então eu posso colocar aqui ordem de entrada, qualquer coisa do tipo, tá? Ordem de entrada. Então deixa eu colocar aqui, ó, ordem de entrada. Isso daqui é uma ordem na compra. Já que é na compra, eu tenho que dizer para ele. Então olha só, eu posso colocar aqui, ó, strategy long, porque como você sabe, long significa compra. Se fosse aí strategy short, você está dizendo que era uma entrada na venda, tá? Mas vamos colocar strategy long, vamos operar na compra e eu vou fazer o seguinte: eu tenho que usar o parâmetro limite, que eu vou colocar a nossa ordem na média. E aí, eu vou chamar aqui a função SMA, que é uma função que vai permitir a gente calcular a média simples, tá? E aí eu quero que fique na média das 10 mínimas. Então eu tenho que colocar a palavra low e colocar aqui o número 10, que isso vai pedir uma média aí das 10 mínimas. E aí, eu vou colocar aqui um parâmetro muito importante, que eu vou dizer para ele entrar na operação só quando o ano for maior ou igual a 2.000, certo? Por quê? Porque as ações americanas elas são muito antigas e o TradingView ele costuma reclamar quando a gente tem um banco de dados muito grande. Nas ações brasileiras ele não faz isso, mas nas americanas elas são bem antigas, então fica aquela quantidade de operações muito alta, né? E geralmente quando passa de 3.000 operações ele reclama, né? Então eu coloquei aí que o ano tem que ser maior do que 2.000 e aí vai funcionar tranquilamente, sem problema nenhum. Nas ações brasileiras já não tem problema mesmo, né? Isso não é problema, tá? Agora olha só, eu já programei uma entrada na operação, então eu vou precisar programar uma saída. E seguindo a mesma lógica, eu vou precisar aqui nomear a nossa ordem de saída. Então eu coloco um nome qualquer só para poder nomear a nossa ordem. E eu vou ter que agora, como segundo parâmetro dessa função aqui, strategy exit, lembrando que na verdade essa função ela tem diversos parâmetros, são muitos parâmetros que a gente pode utilizar. E aqui eu estou usando esses parâmetros específicos aqui só para fazer o setup das médias funcionar, tá? Olha só, você vai ter que referenciar a sua ordem de entrada. Porque você está dizendo que essa saída aqui corresponde à entrada que você fez aqui em cima, tá? E essa entrada que você fez aqui em cima, você chamou de ordem de entrada. Então é por isso que eu tenho que colocar aqui ordem de entrada, porque eu estou referenciando a entrada que a gente fez ali em cima. Se você tivesse mais entradas, você ia dar um nome para cada uma. Então você ia conseguir controlar a saída de cada entrada pelo nome. É por isso que a gente dá um nome para ela, entendeu? Então vamos lá então. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que então dizer onde é que vai ficar a nossa ordem de saída, né? Vamos pegar a função SMA, que é capaz de calcular a média móvel simples. E a gente vai pedir para colocar a ordem aí nas 10 máximas. Feito isso, o nosso setup está pronto. São só 7 linhas de código. E você pode copiar isso daqui que eu fiz aqui mesmo da tela, observando e copiando. Ou você pode ir lá no site que eu vou deixar na descrição do vídeo para você poder copiar esse setup, tá bom? Para usar no TradingView, certo? E aí você faz o que? Você vem aqui, salva, colocar um nome qualquer
certo? Coloca aí setup médias, né? Botar aqui setup médias e aí você adiciona no gráfico. Deixa eu só tirar isso daqui, tá? E aí vou adicionar de novo, olha só. E aí tá aí, pronto. Setup tá certinho aqui. E aí vamos agora então observar. Para quem gosta de programar, é só fazer o mesmo processo que eu fiz. Quem não tem paciência, vai lá e copia no site que já está disponível. E agora vamos então para a parte boa do vídeo. Vamos observar as estatísticas nas ações ao redor do mundo. Essa daqui é a LREN. A LREN a gente sabe que funciona muito bem esse setup, né? Setup é ótimo na LREN, tá? Funciona bem. Na Rent 3 ele também vai funcionar muito bem na Rent 3 aqui do Brasil, tá? Então olha só, e com a taxa de acerto bem alta, 77% de acerto na Rent 3 aqui no TradingView, tá vendo? Olha só, e o fator de lucro 1.6. Então, estratégia que funciona bem. É muito interessante a gente observar essa estratégia porque ela tem um funcionamento um pouquinho diferente do normal que a gente está acostumado a observar, porque ela não tem stop fixo e o alvo dela é totalmente móvel. Então é muito interessante, tá? Mas aí, observou que na Nike, na ação, né, Nike, essa estratégia funcionou. Olha só que interessante. Tá vendo aqui, ó? Com 77% de acerto. Vamos testar no Walmart. O Walmart, que é uma empresa americana, tá? É uma rede de supermercados, né? Aí bem famosa. E você vê, olha só, que interessante. Veio funcionando ao longo do tempo no Walmart. Bem interessante, tá? Setup das médias, setup simples que eu já mostrei até aí no canal. Aí você pode até subestimar o setup, né? Não estou dizendo para ninguém que esse setup é sensacional, tá? Tem os defeitos dele, na verdade, se você observar, em alguns momentos ele fica um drawdown gigante aqui, olha só, que sofrimento. Mas, ao longo do tempo, é super legal a gente ver que essa estratégia veio funcionando, tá? Então é bem interessante a gente observar isso. Isso aqui é um canal para a gente testar setups, então a gente só tem que olhar o setup e apreciar, né, o funcionamento dele ao longo do tempo e ver se funcionou ou não, tá? Então olha só, isso aqui é o Walmart no gráfico diário e você vê como é que ele veio funcionando ao longo do tempo. Ele conseguiu aqui, se baseando nessas médias, ele conseguiu fazer boas operações nesse ativo aqui da bolsa americana, um ativo de alto volume, tá? Walmart, uma empresa bem famosa, e você vê que ele conseguiu se manter aí, ó, ascendente. E aí, ó, essa crise veio e o Walmart, né, como é uma rede de supermercados, né, e o Walmart não sofreu tanto, né, como uma empresa aérea ou empresas de turismo que sofreram muito com essa crise, né. Então você vê aqui que o Walmart, como é supermercado, ele se deu bem aqui a estratégia, né. Então você vê aqui, ó, na verdade ela fez até operações boas, né, entrando aqui num ponto ótimo, saindo aqui, ó, na média das 10 máximas, depois entrou aqui de novo nessa região, saiu na média e agora está posicionado de novo aqui, ó, ordem de entrada, e tá aí, certo? E aí, vamos testar aqui em outra ação, vou colocar aqui outro ativo para a gente ver, é o ativo AJG, é uma ação aqui, ó, da bolsa americana, NYSE, tá? Isso aqui, ó, a ação tem aqui, ó, Arthur, o nome da ação é Arthur até, né? Então eu achei interessante porque funcionou bem o setup, tá vendo aqui, ó? E funcionou com a taxa de acerto dele, né? 78%. Então, uma ótima aí desempenho ao longo do tempo. Então você percebe aqui, ó, como é que ele veio funcionando, tá? Nessa crise também, ó, suportou aqui os drawdowns, ó, passou um drawdown forte aqui. Mas o setup, ele veio funcionando ao longo do tempo nessa ação aqui, né? E a gente pode colocar qualquer letra para a gente poder testar aqui em diferentes ativos. Por exemplo, na Disney, vamos testar aqui na Walt Disney Company, que é uma empresa lá da NYSE, olha que interessante. E a gente vê se funcionou bem, olha que legal. Até que ficou ascendente ao longo do tempo, apesar de situações um pouco difíceis, mas o setup ele veio subindo ao longo do tempo na Walt Disney, que é uma empresa da Bolsa de Valores americana, tá? Então olha só, 76% de acerto, tá vendo? E o fator de lucro aqui 1.2, ou seja, é um setup que ele consegue se manter ascendente em bastante ativos, né? Você tem aqui o resumo de desempenho, tá? Que ele dá o lucro líquido e várias informações aqui, certo? E ele dá bastante informações para a gente poder observar. E aí a gente pode testar aqui outro também, ó. Vamos ver, Under Armour, ó, aquela empresa interessante que vende roupa, né? Vende vários artigos esportivos, olha só. Teve um desempenho meio esquisito, né? Mas é isso daí então. 69% de acerto, ó. A Under Armour, né? Olha só. Tá vendo? Então é interessante a gente observar.
tá? Bem interessante a gente ver como é que o setup se comportou aí em diferentes ações ao redor do mundo, certo? E aí, deixa eu testar aqui para finalizar esse vídeo numa empresa de telecomunicações da Lituânia. Olha que legal. Então a gente vai lá para a Lituânia agora testar. O nome da empresa é Telia, tá? Lietuvia. Olha só. Olha lá, Lituânia. Da Lituânia isso daqui, uma empresa de telecomunicações. Olha aí, olha isso. Quem quiser tradar na Lituânia, tá? Quem quiser tradar na Lituânia, esse setup tem 84% de acerto na Telia Lietuvia, uma empresa de telecomunicações da Lituânia, tá? Então olha aí que legal. Olha que legal. Vamos ver a cara dessa ação. E ela é um pouquinho estranha, né? Tá um pouquinho estranha, mas o setup até que funcionou bem nesse ativo aí, Telia Lietuva, né? Telia Lietuva. Interessante então a gente observar isso daí. Olha a curva de capital desse setup nessa ação com fator de lucro 4.6. Bem interessante a gente observar. E aí é isso daí então. Esse foi o vídeo de hoje. Para quem quiser aí programar no editor Pine do TradingView, pode copiar essa estratégia que vai estar disponível lá no site. É isso daí então, nos vemos aí no próximo vídeo. Eu peço a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos do canal, porque eu vou ensinando aí como fazer backtest e programar aí diversas estratégias. E não só isso, eu vou ensinando também setups super legais aí para a gente poder trabalhar na bolsa de valores com setups que tenham estatísticas comprovadas ao longo do tempo.